Bom dia, bom dia. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas, as pessoas que estão chegando, as pessoas que vão chegar em outro tempo, espaço diferente, que essa live vai ficar salva aqui no Instagram e depois no YouTube. Então tenho certeza que vai chegar em mais pessoas. E eu te convido também você compartilhar com seus amigos, familiares, as pessoas que você ama essa live. A nossa terceira live do ano sobre estudos energéticos e espirituais. E também a nossa segunda live da continuação Sabedorias de Lemúria, onde faz uns 15 dias que eu fiz a primeira live e dá para falar tanta coisa sobre Lemúria que eu senti de estar fazendo essa nova parte, né? Essa segunda parte, quer dizer, sobre essa live e focada na como viver na nova terra, tá? Tem pessoas que eu acredito que já devem ter ouvido esse termo, né? Nova terra, já estudam, já vivem isso, né? Já buscam viver isso no seu dia a dia. E eu acredito que tem algumas pessoas ainda que não tiveram acesso a essa informação, já ouviram falar, mas não têm um conhecimento sobre ainda. Gente, é algo muito assim, é um estudo diário, porque a Terra ela está se transformando. Pensa a grandeza disso, né? Então não tem como também falar tudo numa live. Porque vocês vão entender que a nova terra, ela não é um lugar físico que a gente vai conquistar, um novo lugar. A gente vai perceber que esse lugar é interno, é dentro de si mesmo. É uma transformação interna, tá? Todo mundo fala que a gente vai, como se a terra vai mudar para o paraíso. Mas isso depende de nós, da nossa frequência, da nossa vibração. Por isso que eu estou aqui, em nome dos meus guias, dos meus mentores espirituais. A gente recebe mensagens, a gente canaliza mensagens que a gente precisa estar transmitindo isso para a pessoa, essa informação, esse conhecimento, né? E foi ali, até vou baixar um pouco a música. E foi com isso que eu pensei, vou usar o portal do Epicenter para estar fazendo mais lives e trazendo essas informações para vocês, né? É o que eu posso estar fazendo no momento, é o melhor que eu posso fazer no momento. Então fica até como sugestão para você. O que você sabe de melhor fazer e levar uma mensagem de esperança, uma boa nova para alguém, falar da nova terra, falar da importância de olhar para si mesmo, de ver o autoconhecimento, de elevar a sua frequência, as suas emoções, cuidar das suas emoções principalmente. E aqui, gente, antes de tudo, né? Eu acredito que não é sobre religião que eu quero falar, é sobre espiritualidade, né? Não importa o nome que você dá para isso, aquilo que você acredita quando se fala em espiritualidade, né? Se você acredita em Deus, é esse nome que você acredita e isso é espiritual para você. Se você acredita nas belezas da natureza, é isso que é espiritualidade para você. Se você acredita no humor saudável, de fazer alguém sorrir, contar uma piada, né? Uma piada saudável, digamos, mas que vai fazer alguém sorrir, isso é espiritualidade. A gente tem que desconstruir esses ditos padrões que foi construído foi construído olhando para a espiritualidade. A gente é um ser espiritual.
Então isso já significa, na minha opinião, não sei se você vai concordar, que não tem um nome certo, um lugar certo, uma forma certa de viver a espiritualidade. Não existe certo e errado, né? É a forma que você vê, mas você tem que se conectar com isso, você tem que redescobrir, relembrar, na verdade, essa espiritualidade que te habita. E essa live eu acredito que vai te ajudar, porque Lemúria me traz muito essa mensagem de que é possível, tá? Lemúria foi um povo que veio para a Terra, viver a humanidade da Terra, mas que eles souberam cuidar do Espírito, zelar pelo Espírito. E muitas pessoas, eu não estou dizendo que eu sou a esperta nisso, ou a melhor, mas ainda tem muitas pessoas que estão totalmente desconectadas com o seu lado espiritual, né? Totalmente, né? Nem sequer, vou dar um exemplo, lê a palavra de Deus, por exemplo, né? Ou procura esses hábitos de meditação, uma oração. Então, uma oração é mais universal. Uma oração, fazer uma oração, uma prece do dia que vai nascer até o findar do dia, agradecer. Então, esse diálogo interno e com esse lado espiritual, tem muitas pessoas que se afastaram disso, né? Estão tão, não sei se é a palavra perdidos ou condicionados no seu dia a dia, na sua rotina, no seu trabalho, focados talvez em só uma coisa muito material e esqueceram, na verdade, porque nossa alma, nosso espírito, ele não se esquece do que somos. Eles são as pessoas que mais lembram e com facilidade, né? Esse ser que nos habita espiritual. Então, só que ele respeita uma lei que a gente recebeu ao encarnar aqui na Terra, que é o livre-arbítrio. Então, se eu não quero viver minha espiritualidade e olhar para isso, a minha alma, o meu espírito, eles vão respeitar toda essa comunidade espiritual vai respeitar, né? Eu sempre digo nas lives e no meu trabalho com as terapias e também nos atendimentos, e para mim mesmo, às vezes eu até escrevo, eu não estou sozinha, porque às vezes eu esqueço disso. Só que o ponto de eles nos auxiliar, por exemplo, eu estou passando por uma dificuldade, um desafio, né? Às vezes passa na nossa cabeça de humanidade, às vezes até materialista, como Deus deixou isso acontecer, né? Mas será que você se conectou com Deus e pediu uma orientação, pediu uma proteção, pediu uma palavra, um sinal do universo, ou simplesmente parou, respirou, buscou olhar para o todo ao redor e identificar sobre isso? Às vezes não. Às vezes você nem se percebeu naquele espaço e quando viu já aconteceu. Por exemplo, bateu o carro, né? Então, mas você tem o hábito de pedir para Deus a proteção? Eu, como todo dia estou na estrada de moto, vocês não têm noção, é um desafio que eu superei na minha vida, andar de moto, né? Porque eu tinha muito medo. Andava, mas assim, pegar a estrada tipo rodovia, BR, assim, eu fugia, né? Entrava pelos centros, para os outros atalhos, mas acabava demorando muito no percurso.
E às vezes eu fui parando para pensar que às vezes era mais perigoso do que estar na BR, digamos, né? E, e eu fui trabalhando isso dentro de mim. Eu fui olhando para isso, não, eu sou capaz, né? Se eu sou capaz de ligar a moto e andar aqui onde eu tô andando, eu com certeza vou conseguir. E então uma coisa que eu sempre peço e eu imagino, e esse imaginar para mim é muito verdadeiro, é uma sensibilidade, na verdade, é Deus me amparando naquela moto. Porque eu não estou imune a acontecer alguma coisa, né? Que Deus me livre. Mas eu procuro buscar proteção. Eu imagino até meu anjo da guarda na garupa da moto comigo, me protegendo com as suas asas, protegendo a minha moto, porque às vezes a gente tem que cuidar mais do outro do que do que a gente dirigindo, né? Às vezes a gente é cuidadoso, mas tem pessoas que não são cuidadosas, não tem amor à vida, e a consequência disso vai acabar no trânsito atingindo alguém. Então, eu penso assim que fica até um exercício para você, uma sugestão, experimente. Deixar que esse mundo espiritual se aproxime de você e te proteja, e te acolhe, tá? E te acolhe. Então, antes da gente iniciar o estudo e falar sobre a Nova Terra, a Lemúria, eu convido você a gente fazer uma prece de abertura, tá? Hoje eu consegui começar no horário live, porque a maioria das lives que eu tava fazendo, acontecia alguma coisa e me atrasava. Quase que eu cancelei, tá, gente? Vou ser bem sincera. Me deu uma cólica intestinal. Então fica até uma reflexão para você, que eu acho que isso nada é por acaso, e até eu tô buscando dentro de mim o autoconhecimento sobre isso, porque também com certeza pertence ao meu campo, mas também pode ser que pertence ao seu campo. O intestino, ele nos ajuda a digerir, né? Digerir, passar um processo daquilo que precisa ser eliminado e daquilo que o nosso corpo precisa como nutrientes. Ele vai fornecendo para os demais órgãos do corpo, assim com a ajuda de outros órgãos, né? Mas o intestino, ele tem aquele mais de liberar aquilo que não tá mais precisando, soltar, né? Então, acho que é essa a palavra, soltar. Então, se você tá passando por uma situação que você não tá conseguindo liberar, soltar na sua vida, um ciclo que você precisa fechar, alguma coisa, a gente também tá com uma energia astrológica, digamos, eu não vou entrar muito nos detalhes que eu não tenho esse conhecimento da astrologia em si, eu só leio algo mais pessoal para mim, mas a gente tá numa energia diferente de finalizar ciclos, soltar, liberar, digerir, às vezes é uma emoção que tá ali que tu não tá conseguindo processar e ela tá ali insistindo ficar, mas o teu corpo quer expulsar. E é essa sensação que eu tive. Então eu tive uma crise eu agora que tô melhor, assim, fiz alguns exercícios. Eu vou tomar um chazinho daqui a pouco também. Eu acredito que vai melhorar. Já me aconteceu isso. Mas como eu sei que vocês vão entender também, tudo é espiritual, gente. E a gente, como é espiritual, a gente tá conectado com um todo. Então, eu falo nas outras lives e repito aqui também, o mal não quer que a gente esteja aqui, ouvindo, vivendo autoconhecimento, se autoconhecendo, se conectando com o nosso poder pessoal, com a nossa autoconfiança, elevar a nossa frequência. O mal quer que a gente fique com a frequência baixa, porque é ali que ele consegue
tá fazendo as suas maldades, digamos, né? Então, quando a gente diz sim para o movimento para si mesmo, por exemplo, eu quero começar a fazer massagem ou academia. Vai surgir sim desafios, porque para o bem aquilo vai ser muito bom para você, mas para o mal isso vai levar a tua frequência e ele não vai conseguir acessar. Vai ser mais difícil, não que você esteja totalmente blindada a isso, né? Vai depender da sua percepção e da forma que você vai lidar com aquilo, que é um olhar também, uma postura que você, e a gente vai falar sobre isso também. E que, claro, a gente tem que se proteger, como eu falei para vocês no início, a gente tem que se proteger, a gente tem que pedir, só que a gente só vai ser ajudado quando a gente pedir ajuda, né? Não tem como eles chegarem em nós e salvar a gente de certas coisas, isso às vezes acontece, né? Mas existe também toda uma conversa espiritual, se é possível ou não fazer essa intervenção sem muita consciência, né? Porque às vezes o inconsciente da gente já entendeu sobre essa importância da espiritualidade e da proteção, mas o consciente ainda tá tão perdido não é futilidade das coisas, mas assim, na rotina mesmo, né? A rotina está sendo cada vez mais pesada, a percepção de tempo passa muito rápido, é como se a gente não tivesse tempo, é como se a gente não tivesse, às vezes, escolhas, é como se a gente tivesse que matar um leão por dia, né? Tipo, tem aquela frase assim, ou enfrentar um leão vai ser mais harmonioso. Não precisa ser assim. A gente pode viver aqui na Terra, e é isso que a nova Terra deseja pra gente, elevar nossa frequência e desacelerar. Porque para elevar a frequência a gente precisa desacelerar. E assim a gente vai conseguir gerenciar aquilo que é nosso. E eu vou conseguir trazer para vocês também uma visão das constelações familiares, das leis sistêmicas, para vocês verem da importância, tá? E de como vocês podem estar fazendo isso, se alinhando para a nova Terra, tá bom? Então eu vou colocar uma música aqui pra gente fazer uma prece. Eu tenho aqui uma música que eu salvei, que eu gostei bastante. Essa aqui. Então eu convido você a fechar os teus olhos. Você pode descansar os seus braços sobre as tuas pernas. Manter a tua coluna retinha. Deixar as palmas das suas mãos viradas para cima, com a intenção de receber do alto, do divino, as bênçãos do amor, as bênçãos da luz dourada sobre você, em conexão com o seu coração, e essa luz dourada ela vai expandindo internamente em todo o teu ser, em teu corpo, acessando toda a tua consciência, a tua capacidade de despertar a sua consciência, e que você saia dessa live ainda mais melhor, com novas lentes para olhar o mundo ao seu redor, com mais verdade, com mais sabedoria, com mais amor, com mais leveza.
E consequência disso, toda a sua vida, todas as áreas da sua vida vão receber essa energização. E vamos pedir para Deus, Pai, Mãe Maria, em especial Maria de Nazaré, Maria Madalena, os anjos e arcanjos, os nossos guias, mentores espirituais, conhecidos e desconhecidos, que estejam aqui presentes. Eu, em especial, peço para os seres de Lemúria, os povos das estrelas, os arcturianos e pleiadianos, os sirianos, estejam aqui conosco, nos dando sustentação energética, acolhendo as nossas feridas internas, as nossas incertezas, os nossos desafios. O nosso corpo físico que está pedindo liberação também seja acolhido, amparado e protegido, e que a gente possa estar ouvindo todo esse conhecimento com leveza, né? Sem precisar sentir no corpo as dores e dificuldades de soltar. Peço também em especial todos os sentimentos de culpa sejam liberados, de autoculpa principalmente, de quando aconteceu algo na sua vida e que você tentou acertar e você acabou errando, mas você aprendeu muito com isso, mas não está conseguindo ficar somente com o aprendizado. A culpa corrói dentro do teu ser, os teus pensamentos, o teu coração, que isso seja também liberado para que a felicidade divina da nova terra que te habita seja despertada, reconhecida dentro de si mesmo. Que você pode até se olhar, que na sua frente, na sua tela mental, o grande espelho da vida te mostra o teu lado mais espiritual, o teu lado mais divino que te habita, que é a sua natureza, a energia da tua natureza que está em tudo que é e que existe, feita pelo Criador de tudo que é. Assim é, assim é, assim é. Muito bem. Então, estamos com as preces realizadas. Deixa eu colocar uma outra música aqui pra gente continuar o assunto. Eu queria aquela playlist... achei a playlist que eu quero. Tem uma música aqui muito boa. Vou ter que usar o óculos. De longe eu não enxergo muito bem. E o notebook tá um pouco longe aqui na mesinha. Vamos ver isso aqui. Essa é uma frequência de amor cósmico, tá? Amor de Deus. Vamos deixar no fundo. Então, qual é a mensagem de hoje, né? O nome da live eu coloquei Como Viver na Nova Terra. Porque as pessoas
chegam para mim e perguntam dessa nova terra. Eu pesquiso muito sobre isso porque eu também quero entender, né? Eu também era aquela pessoa antes de pesquisar, de se aprofundar no estudo, de achar que a nova terra era um lugar que a gente ia ser transferido, ou que ia vir tipo um apocalipse e a Terra ia se transformar num lugar físico, um novo lugar, né, de estar. Mas se você pesquisar e você viver o autoconhecimento, você vai entender que essa nova Terra, ela é nada mais do que algo dentro de si mesmo. É um espaço interno, uma mudança interna. Então a gente precisa resgatar dentro de si mesmo as nossas capacidades, os nossos poderes energéticos de transformar e elevar nossa energia. A gente não aprende isso nas escolas. A gente não aprende às vezes nem na nossa casa, com os nossos familiares. Não que eles são pessoas ruins, porque eles também não tiveram acesso a isso. Por muito tempo se perdeu essa prioridade, esse valor de olhar para o lado espiritual. Lemúria, eles são muito especialistas e habilidosos. Os povos de Lemúria foram muito especialistas em cuidar do espiritual. Eles iam para as escolas, as escolas, na verdade, eram espaços de elevar a frequência espiritual das pessoas, tá? Daqueles seres. Então eles aprenderam muito. A única diferença é que eles não tinham a lei do livre-arbítrio, como a gente tem, a gente recebeu isso. Mas eles tinham total consciência de qual era a missão e de qual era o propósito deles na Terra, tá? Na Terra. Então, a ponto de eles conseguir elevar a frequência da Terra e fazer a transição planetária que a gente está fazendo agora, que já tá sendo né? O caminho já está sendo... a Terra já está se transformando, para ser mais específica. E só que falta a gente tomar consciência disso e a gente mudar, reavaliar os nossos valores, os nossos hábitos, as nossas ações, e quando a gente não conseguir sozinho, pedir ajuda. E agora esses povos de Lemúria, eles voltaram para as constelações de Pleiades, que eu postei esses dias ali, tá lá nos destaques daqui do Espaço de Epizem, e eles estão ali disponíveis, e algumas sementes estelares ainda estão aqui na Terra para auxiliar. As crianças já estão chegando com essa frequência, já são sementes estelares que já estão chegando para nos auxiliar, tá? Então vocês podem perceber, uma criança... Eu, como sou professora, além de terapeuta, tá? Quem não me conhece ainda, eu sou professora, pedagoga, séries iniciais, trabalho em escola pública. Eu vou usar um exemplo da minha profissão como professora para vocês entenderem o quanto que a gente precisa estar olhando para isso. Não é mais uma escolha, né? Ai, que bonito tudo isso, então eu vou escolher isso, né? Não. É uma necessidade de sobrevivência, gente. Porque a pandemia já veio para nos despertar para isso. A pandemia, ela veio por mais que aconteceu aquele caos todo, era um momento da gente já começar a tomar consciência disso. Mas ainda eles perceberam que ainda muitas pessoas não tomaram consciência, né, dessa necessidade, que isso é algo para nossa sobrevivência.
Então, por isso que se vocês podem estar ouvindo falar bastante de pessoas que também recebem mensagens estelares, são médiums, sensitivos, eles estão falando que o ano de 2025 é um ano tipo de mudança, é um ano de transformação. Então, o que você está fazendo para participar disso, né? O que você está buscando, né? Porque tem coisas, como eu falei para vocês, tem coisas que a gente consegue fazer a partir de agora. E tem coisas que talvez é tão delicado para nós, a gente tem tantas crenças sobre aquilo que a gente não consegue mudar sozinho. E às vezes a gente precisa de um terapeuta, de um psicólogo, às vezes até de uma medicina tradicional para estar olhando para aquilo, para daí ser melhor, para você poder elevar a tua frequência e fazer parte e de viver nessa nova terra que é dentro de você. E que quando a gente olhar para isso, mas aí é dentro de mim, eu vou ficar só comigo mesmo? Não. Esse estado de consciência de si mesmo automaticamente vai fazer você se conectar com o todo, tá? Automaticamente vai fazer você se conectar com o todo. A cartinha que saiu agora, eu estou maduro, madura, para entender e aceitar. Então, a gente precisa amadurecer internamente. E não é amadurecer o físico, o mental. É amadurecer as nossas emoções, a nossa vibração energética. E às vezes o primeiro passo, pode ser que você esteja num espaço que o seu primeiro passo talvez seja de você tomar consciência e relembrar que o teu ser não é só um corpo físico. Eu acho que isso está muito forte aqui, nesse campo de energia. Você não é só carne. Você tem em torno de você tem uma borda energética, tá? Nós temos um corpo eletromagnético. E a nossa essência é o nosso espírito, a nossa alma. E a nossa alma é infinita. O nosso ser é infinito. Então, nós estamos aqui não porque alguém escolheu por nós. Nós escolhemos como alma e espírito de estar aqui na Terra e viver a humanidade. E tá muito claro, e é isso que a Terra deseja pra gente, a gente entender que a gente não tá aqui a passeio e que vai ser um mar de rosas eterno. Que aqui vai ser confortável, sabe? Zona de conforto. A gente tá aqui na Terra pra gente aprender com as dificuldades. Não existe como você aprender algo sem você se sentir desconfortável. Claro, daí tudo vai depender do teu equilíbrio, que eu vou explicar as leis sistêmicas. Eu estou passando por uma dificuldade, mas eles querem que a gente entenda também que ao tomar consciência da aprendizagem daquela dificuldade, o peso daquilo, não que existe, vai entrar em equilíbrio, onde você possa carregar e olhar para isso e superar. É a forma que você vai lidar e olhar com isso. Então, as pessoas estão adoecendo, tá acontecendo depressão, tá acontecendo perrengue na vida. Existe muita miséria, pobreza, doença no mundo. Por quê? Porque nós estamos esquecendo, a nível de alma,
desse nosso potencial e que a gente não está sozinho, que existe uma rede de apoio e ela é espiritual também. Existem os nossos familiares, amigos, as pessoas que nos amam, mas existe também essa equipe espiritual nos auxiliando, né? Então, eu acho isso tão forte, tão bonito, que às vezes vai parecer até romântico, né? Ah, ela está romantizando, não é bem assim. Mas eu vou escolher olhar para o lado mais leve que eu conseguir olhar para aquilo. Porque se eu ver que aquilo lá sempre vai ser assim, sempre vai acontecer comigo, a vida é assim mesmo, estamos aqui para sofrer, Deus está me castigando, eu devo ter feito alguma coisa muito errada, né? Na vida, cancela. Se eu ficar nessa energia, o que vai acontecer? Minha frequência vai lá embaixo. Mas se eu pegar e mudar o meu diálogo interno para isso, a minha postura como um ser de consciência mental, emocional e espiritual. Ok, eu estou sofrendo com essa situação. Está acontecendo isso comigo. Como eu posso? Só fazer essa pergunta. Só se entregar para as perguntas, você vai ver a diferença que aquilo que estava te corroendo vai ser mais leve para você poder observar e realmente tomar consciência daquilo que você precisa e se desvincular daquela emoção mais forte. Isso eu vejo muito nas constelações familiares. Quando a gente chega na emoção mais forte daquele emaranhado, daquela situação, daquele bloqueio, daquela doença, seja qual for, é na emoção forte, quando o cliente toma consciência da emoção mais forte que sustenta aquilo lá se dissolve de um jeito que a paz reina para o sistema. E claro, né, antes disso, essa sensação de paz e alívio é como fazer uma cirurgia e tirar isso dentro de ti. Nossa, isso não faz parte de mim. Eu acreditei que fazia parte. Isso foi um acontecimento da minha história e eu senti determinadas emoções. Algumas eu não vivi, por exemplo, às vezes até um luto, né? Algumas eu não consegui viver e tá ainda dentro de mim pedindo que eu olhe para aquilo e que eu viva aquilo. Então, olha que forte, né? Então, a gente não tá sozinho. Eles estão, assim, ansiosos. Eu vejo o mundo espiritual, assim, ansiosos, igual uma criança empolgada, esperando que alguém levante a mão e peça ajuda, para eles poderem ajudar, para eles poderem estar junto. Eles não podem intervir sem a sua vontade. Então, fica com uma tarefa de casa. Como que você pode estar transformando isso na sua vida, tá? Antes da gente aprofundar mais, eu vou trazer um pouco de uma história mais assim, dos livros de história, mas de Lemúria, tá? A Lemúria ela existiu aproximadamente 105 mil anos num enorme continente no Oceano Pacífico durante a Quinta Onda Maia. Tá? Até a data, a Lemúria é a civilização mais espiritual a existir no planeta Terra. Tá? Bem que eu falei para vocês, eles são especialistas em viver o seu lado espiritual. Durante esse tempo não havia dualidade, não havia bem ou mal. As pessoas tinham uma harmonia como um todo, entre si, com os seres, com a natureza,
que não existia polaridades, sabe? As pessoas automaticamente entravam naquela frequência e se tornavam unas com o todo. Então não existia diferenças, distinções, não existia línguas diferentes, estilos de roupas. Eu tô trazendo exemplos bem aqui da vida atual para vocês entenderem. Não existia alimentações diferentes, eles tinham tudo só uma alimentação o mais saudável possível. Eles também, tudo que eles absorviam, se alimentavam, era do cultivo deles, né? Então, um ajudava o outro, tá? Um sabia determinadas especialidades, outros sabiam outras, e eles iam fazendo essas trocas. Então, acredito que, pelo que eu entendo, assim, e vejo, até a questão da comida, né, da alimentação. Quem tinha o feijão e o outro leite, por exemplo, né, eles se trocavam. Então, era natural para eles viver em parceria, viver em comunidade. Todos eram irmãos, todos faziam parte da mesma família, todos, né, eles formavam suas famílias, mas todo mundo era uno com um todo, todo mundo se ajudava, tá? Então, e todas as pessoas se sentiam harmoniosamente ligadas, tá? Algo que eu percebo na constelação familiar é as pessoas esquecerem, né? Que a gente está conectado com tudo e com todos. Existe nosso sistema familiar, assim que existe o sistema familiar do fulano, do ciclano, mas todos esses sistemas estão interligados. Assim como a gente é interligado com a natureza, com os animais, com os seres vivos como um todo. A gente é conectado também com as manifestações, com a terra, com a lua, com a água, né, com os elementos da natureza. Então, vocês percebem que só tomar consciência disso já dá um alívio dentro de si mesmo. Então, se eu sou conectada com o todo e o todo é conectado comigo, já é um ponto que eu não estou sozinha ou sozinho, e já é um ponto que eu tenho meu lugar aqui, né? E eu recebi um lugar. Eu faço parte de algo. E é do meu lugar que eu posso me ajudar. Uma frase que me chamou a atenção, eu tô lendo até um livro sobre pedagogia sistêmica, é que a música parou. É que, como que eu vou explicar isso para vocês? Quando a gente vive no nosso lugar, conseguimos se harmonizar com as nossas dificuldades que nós escolhemos para aprender, porque é no nosso lugar que aquela dificuldade ela vai estar no peso ideal para que a gente possa lidar com aquilo e superar aquilo. Então, se eu não estou no meu lugar ou querendo salvar as pessoas ao meu redor, que é aquele amor cego, que eu saio do meu lugar porque eu preciso salvar minha mãe, eu preciso salvar meu filho, mas a gente precisa entender que cada um
tem que fazer a sua parte. Sim, a gente pode ajudar, mas quando a gente tem um limite para que isso seja possível, né? A gente não pode sair do nosso lugar para ajudar, a gente tem que ajudar naquilo que a gente pode, com aquilo que a gente tem, do nosso lugar. E assim a gente tá com o peso ideal para sustentar isso. Porque se eu estiver em outros lugares, por exemplo, no lugar da minha mãe, olha o espírito, o quanto ela é mais evoluída que eu. Só pelo fato da idade dela, né? Ela ser mais velha que eu, dela ter vindo antes, olha quantas experiências que ela viveu. Se eu estiver no lugar dela, eu não vou conseguir sustentar aquilo. Com certeza eu vou atrair situações na minha vida desafiadoras. Então, Lemúria viveu muito isso. E de eles saber, com toda a integridade do ser deles, de tomar consciência dos seus lugares e viver conectados com um todo, tá? Se vocês tiverem dúvidas, vocês podem perguntar. Ou no direct depois, quando vocês estiverem assistindo em outro momento, quiser rever a live, enviar para alguém, né? Fique à vontade. Então, eu tirei outra carta. Não importa os acertos e erros, não importa qual é a sua história, a prosperidade do universo sempre estará com você. Então, eu quero me alinhar com a prosperidade, com o dinheiro. Eu quero ter dinheiro, quero fazer dinheiro, né? Mas às vezes aquela pessoa não tem mais, ela não tem mais significado de prosperidade na vida dela. Porque prosperidade não é só o dinheiro, tá? A prosperidade, às vezes, é estar em família, viver mais próximo da família, fazer algo no final de semana com a família, uma comida, uma janta, um almoço. Então, é nesses pontos ali que eu vou me harmonizando com a prosperidade e quando eu vejo, o dinheiro tá entrando. Porque o dinheiro, ele é uma energia. Se eu cultivar as prosperidades espirituais dentro de mim, emocionais, afetivas, automaticamente eu vou me alinhar com essa prosperidade no meu trabalho e assim eu vou receber mais dinheiro. Então, às vezes a pessoa ela não tem significados e vivências de prosperidade em sua vida, de sentir no corpo, de que prosperidade é de ter, se permitir viver um dia na praia, por exemplo, e descansar o seu corpo lá na praia. Simplesmente deitar lá na areia, tomar um banho de mar, contemplar o mar. Tem gente que não tem esse significado. E a prosperidade é tudo que existe no universo, não é só o dinheiro, né? Então, fica mais uma mensagem aqui para nós. Tô aqui com os meus amigos lemurianos, lindos, maravilhosos, me amparando, acolhendo. São muito lindos, gente. E cada vez assim que eu faço esses movimentos, seja pessoais ou aqui com vocês, eu me conecto com eles e eles ficam mais poderosos, sabe? O que eu coloquei aqui para vocês? A nova Terra, então, ela não é um lugar físico a ser conquistado, mas uma ativação interna de si mesmo com vibrações elevadas. Mas aí a pessoa tem que ser um monge, né? Para viver em equilíbrio com as suas vibrações energéticas. Isso é uma questão de ponto de vista também. Não é isso que a Terra quer, perfeição. Até porque se a gente tiver uma frequência elevadíssima, a gente vai se desmaterializar, tá? A gente vai virar apenas luz, um ponto de luz no céu,
um espírito, uma alma de luz. Então, não é sobre isso. Não é sobre isso. A gente está aqui na Terra para se fortalecer nessa espiritualidade de si mesmo e elevar nossa frequência a nível da Terra, não lá do paraíso dos céus, tá? Então, assim, quando o nosso corpo, mas claro, quanto mais evoluímos, mais próximos do céu a gente chega, tá? Vamos falar então da morte. A morte, as pessoas têm um pouco de receio falar da morte, de se conectar com isso, mas se a gente parar para pensar, a morte é um exemplo disso. A pessoa, ela cumpriu a sua missão aqui na Terra, de alguma forma ela elevou a sua frequência, por isso que ela se desmaterializou. Ela não precisou mais do corpo físico, porque o que ela veio para fazer na Terra, mas claro, né, cada um vai ter uma percepção disso, mas eu acredito muito nisso. Ah, mas a pessoa nem parecia que tinha aprendido muita coisa, porque era uma pessoa, sei lá, complicada, tinha muitas dificuldades, mas a gente não sabe qual foi o plano encarnatório da pessoa, às vezes nem a pessoa não sabia. E muitas vezes ela conseguiu sim aprender aquilo que ela veio para aprender, foi aquele tempo que ela precisou e tipo deu certo e ela fez a passagem para o mundo espiritual. Para que daí, talvez em outras personalidades de vida, ela se conecta novamente com a Terra e aprende as outras coisas que ela não aprendeu na percepção das outras pessoas que estavam próximas. Então, vocês entendem? Se fala muito, né, na preparação do nascer, mas a gente não olha a morte dessa forma, a gente olha só com os olhos do sofrimento, da dor, que isso sim, a gente não quer perder as pessoas que a gente ama, a gente não quer ficar longe, mas se a gente olhar para esse lado que faz parte da natureza, né, a natureza ela é cíclica, é uma espiral. Ela germina, floresce, seca as folhinhas, renova as folhinhas e ela vai passando por isso. Então nós, como também parte dessa energia de criação, não seria diferente, né? Mas claro, tem muitas crenças coletivas disso, eu não vou entrar nos detalhes. A gente pode um dia conversar mais sobre o que eu posso estar contribuindo, mas eu senti de estar falando isso. O verdadeiro pertencimento é a natureza interna, consciente, vibracional, conectada com tudo que é e existe. Então, pertencer é um instinto que a gente nasce com esse instinto e ele nos acompanha toda a nossa jornada terrena, tá? Pertencer é algo que nos sustenta. Ele é como se fosse um alimento, uma nutrição para o nosso ser. Então, se eu estou me sentindo perdido, desvalorizado, desconectado com a vida, com os meus familiares, me sinto assim fora da caixa, um peixe fora do aquário. Eu estou passando por algum aprendizado sobre o pertencimento. Eu preciso reconhecer e relembrar dentro de mim o meu lugar. Eu preciso encontrar o meu lugar. Eu não estou no meu lugar. É um sinal, né, de não estar no seu lugar. Então, o verdadeiro pertencimento é um lugar de si mesmo consciente das vibrações
as energias, que nos conecta com o divino, com todo, com a natureza, com as pessoas. Então, se eu não consigo olhar a natureza como parte de mim, se eu não consigo me relacionar bem com as pessoas, se eu tiver dificuldades nisso, é porque eu estou precisando fortalecer e reconhecer e nutrir o meu pertencimento. Preciso relembrar do meu lugar. Na terapia, muitas pessoas, elas fazem um exercício, os terapeutas recomendam exercício de relembrar a sua história com fotografias, conversar com pessoas mais antigas, os ancestrais, para saber das histórias, como eu nasci, né? O que aconteceu. Ser pesquisador da sua história. Qual é a minha origem? Quais são os meus descendentes? O que aconteceu com eles? Porque a gente carrega, a gente como eu falei para você, a gente é uma teia. Então, se eu tô aqui vibrando na escassez, na tristeza, no sofrimento e na dor, o todo que está conectado comigo mais próximo, e assim vai cada vez chegando, se mais pessoas se sentirem assim, isso vai ficar a energia. O caos, né, não vai ter como não ser instalado. Então, é isso que é de viver na nova terra. É a gente... como que eu vou explicar? Elevar nossa frequência, os nossos pensamentos, gerenciar as nossas emoções, se conectar com essa natureza. E eu acredito, como eu falei no início, o primeiro passo talvez seja disso, é de você aceitar e entender que você é um corpo energético, que você é um corpo espiritual, porque não tem como essas coisas andar separadas. Ah, mas eu sou um físico, carne, osso, tô aqui, quando eu morrer eu vou virar pó. Ok, essa é a tua crença. E eu não vou discutir sobre isso. Mas sim, a gente é um corpo físico, né, claro, um corpo energético e espiritual. A gente não, vocês podem entender, vocês podem perceber, às vezes a gente não tá sentindo nada no corpo físico, mas existe uma emoção, um sentimento de angústia, e você sente dentro de si mesmo e pensa, da onde que isso surgiu dentro de mim? Por que eu tô sentindo isso? O que tá acontecendo? O que aconteceu? Nada aparente aconteceu, mas brota essas emoções fortes dentro de si. É o corpo espiritual, não tô falando físico, né? É o corpo espiritual, é o corpo energético dando alguns sinais que você precisa estar olhando para aquilo. Não tem como a gente dizer que a gente não é. Vamos prestar atenção numa planta. Se ela não receber os cuidados que ela precisa, ela morre. É um ser vivo. O cristal é um ser vivo, gente, também. Se eu não fazer as limpezas necessárias nele, ele vai ficar menor. É como se ele vai se decompondo. Ele vai ficando menor. Ou ele pode até se partir no meio. É muito doido, assim. Mas é um ser vivo também. Ele tem uma consciência. Por isso que ele pode nos auxiliar em limpezas, em tratamentos de doenças, de curas, né? Então, o verdadeiro pertencimento é a natureza interna, consciente, vibracional, conectada com tudo que é e que existe. Isso é uma sabedoria de Lemúria. Nossa,
que me chamou muita atenção e que se a gente se conectar, a gente vai conseguir com certeza viver na nova Terra. Não sei se vai dar tempo para falar paralelas dimensionais, mas eu quero começar a falar sobre isso. Paralelas dimensionais. Deixa eu ver que horas temos. 8h19. Eu vou deixar esse assunto mais pro final. Se tiver tempo, eu falo ainda hoje. Proteção energética. Gente, tem infinitas possibilidades que você pode começar hoje. Pegar uma arruda no quintal, molhar na água e, benzer a tua casa. Benzer o teu corpo. Fazer banhos de ervas e tomar banho. Ah, mas isso é trabalho, sei lá o que, né? Não é religião. É natureza. Um banho de cachoeira não deixa de ser uma limpeza espiritual. Um banho de mar também não deixa de ser. Então, vocês entendem que, é só a gente trazendo esses saberes mais antigos do que tudo que existe para dentro da nossa casa. Um banho energético com plantas, com ervas, tá? Ah, eu sinto que precisa algo mais forte, porque tem algo, eu faço as limpezas com arruda, com incenso, tem os cristais de proteção. Procure alguém, eu faço esse trabalho aqui no Espaço da Epicentro também, faça uma limpeza energética no teu ambiente. Às vezes é coisas tão antigas, que você nem faz ideia, que a tua consciência ainda não acessou, e tá ali de alguma forma ocupando espaço. E daí que você vai perceber que tudo é interno e tudo é dentro de si, porque o nosso ambiente, tudo. Se eu pegar essa cartinha aqui e mentalizar, intencionar nela, que ela, pra mim, significa um tubarão, ela vai significar um tubarão. Eu não vou conseguir mais olhar ela como uma carta, um papel. Eu vou lembrar do tubarão. Então, o nosso ambiente, todos os objetos pessoais, roupas, acessórios, espaços da casa, o nosso carro, a nossa moto, tudo que vocês imaginar que nos pertence, é espelhos daquilo que está acontecendo com a gente. Então, às vezes, a goteira que está lá acontecendo na tua casa é nova, da goteira arruma e volta, às vezes é um choro não vivido, seu ou de algum familiar que tá ali compartilhando o mesmo espaço, ou às vezes um ancestral seu precisando de liberação. Então, a limpeza energética, as pessoas, mas isso aí, né, é uma escolha, é um artigo de luxo, né? Não é mais, gente. A gente tem que se conectar com isso. Nem que for pedir pro padre vir benzer a casa, né? Se for da tua crença, ou pastor, ou qualquer, né, ritual religioso, mas faça isso. Viva essa experiência, tá? A gente precisa se proteger energeticamente. E às vezes a proteção energética tá aqui, ó. Cuidado com quem você está compartilhando os teus sentimentos, as tuas emoções, os teus sonhos, a tua vida, a tua história. Às vezes você está em lugares que não te pertencem. E tu tá só perdendo energia e perdendo força para você ancorar o teu lugar, os teus desejos, os teus sonhos, as tuas manifestações. Então, a proteção energética, como eu falei pra vocês, pode começar agora. Nossa, eu vou avaliar com quem que eu tô compartilhando a minha vida. Com quem que eu tô compartilhando a minha história. Será que aquelas pessoas, aqueles lugares estão favorecendo, estão em ressonância com aquilo que eu busco na minha vida?
que vocês já vão perceber uma diferença e isso é uma proteção energética. Né? Cuidado com o que vocês falam na internet, o que vocês escrevem, os stories, o que vocês compartilham. Porque eu percebo, eu vou trazer uma experiência pessoal, eu percebo assim, ó, quando tu tá lá postando uma mensagem, às vezes, de autoajuda, de autoconhecimento, transmitindo sabedoria, né? As pessoas não se interessam muito, algumas pessoas. Mas vai postar a foto com o teu boy magia. Chove visualizações e às vezes até curtição e mensagens. E a gente nem sabe o quanto mais por detrás, né? Que não chega pra gente. Quantos compartilhamentos e tudo mais. Gente, isso é o cúmulo, sabe? É o cúmulo. As pessoas ter tempo para isso, mas às vezes interagir contigo por causa de uma mensagem positiva ou até numa live aqui, agora nesse momento não tem ninguém na live, eu estou sozinha. Sozinha não, né? Com a minha equipe. Mas eu sei que vai chegar nas pessoas certas. Às vezes vai ser poucas no início. Poucas pessoas estão despertando. Agora, se eu estivesse aqui fazendo uma live do meu casamento, né? Ou do meu noivado, talvez ia ter mais visualizações. Mais audiência, né? Tá vendo a mudança de valores? Então, vamos rever os nossos valores. E eu tô falando isso não porque eu sou esperta nisso. Mais uma vez, eu estou aprendendo isso e quero dizer que isso é bom, né? Gerenciar as emoções, eu acredito que eu falei aqui pra gente. A emoção forte, eu também trouxe a consciência. A emoção forte é aquela que nos deixa totalmente vulnerável. Vulnerável a gente fica totalmente em exposição daquela situação, daquela parte da nossa história, daquele bloqueio, daquele desafio interno, daquela emoção forte. Não tem redes de proteção, não tem máscaras, não tem roupas que nos protegem, porque é isso que nos afasta, muitas vezes, da cura emocional, da cura física. É essas cascas que a gente vai criando de proteção para fugir daquilo, porque o nosso sistema imunológico ele vai criar proteção, barreiras, né? E isso pode ser em situações positivas e também negativas, porque quem que gosta de sofrer, ninguém gosta de sofrer, né? Então, quando a gente não consegue olhar para aquilo e gerenciar aquilo no momento, aquilo vai ficar guardado da gente e a gente vai criar uma casca de proteção, uma capa de proteção, para que aquilo fica quietinho. E a gente tenta controlar aquilo, né? A gente tenta controlar aquilo. Mas em algum momento, de alguma forma, às vezes numa doença, numa depressão, numa crise de pânico, numa ansiedade, que as pessoas estão passando bastante por isso, aquela emoção forte, ela tá querendo sair, abrir, tipo, é como se fosse uma semente querer sair da casca. Ela quer estar totalmente visível e vulnerável. E as pessoas se protegem disso, da vulnerabilidade. E a vulnerabilidade, não percebe que a vulnerabilidade é uma coragem do nosso ser de se conectar com o verdadeiro pertencimento, que é a natureza interna consciente com o todo, com tudo que existe. Olha que tudo está conectado, não parece? Até eu agora tive uma outra percepção disso, ao ouvir eu falar.
sobre essas frases que eu escrevi aqui para vocês. Então, gerenciar as emoções, eu até escrevi aqui, gerenciar as emoções é lá na emoção mais forte que você tem acesso. E é no autoconhecimento, gente. Não ir lá, às vezes, dar um banho de loja, comprar roupas que você vai se conectar com a tua emoção mais forte. Não é ir lá viver as compulsões, né? Tomar um porre de vinho que você vai se conectar com a emoção mais forte, tá? Talvez eu estou sendo até agressiva ao exemplo que eu trouxe, mas eu preciso trazer a realidade. Nós não temos tempo, tá? Nós não temos esse tempo. Então, essa oportunidade de aprendizado e evolução. É na vulnerabilidade que está a oportunidade de aprendizado e evolução e consequência disso a transformação. Estar vulnerável é estar, sim, cara a cara com a situação. E a gente precisa resgatar isso, a gente precisa entender que isso é a cura interna, que essa é a transformação, tá? Algo que pode nos auxiliar sobre isso é os registros akáshicos que os lemurianos, nossa, maravilhosos, também foram especialistas, na minha opinião, de fazer leituras de alma, de acessar, ser os guardiões dessas bibliotecas, que também a biblioteca dos registros, é assim que eu vejo, né? Ela não existe em um lugar material, físico. Ela existe em cada um de nós carregamos, porque nós todos estamos conectados, então todos nós juntos, todos os seres vivos e tudo que existe, faz parte dessa biblioteca, essas informações a nível de alma, tá? Então, para você estar trabalhando uma sugestão, trabalhando a vulnerabilidade, a conexão com a emoção mais forte ali, você pode estar escolhendo uns caminhos que eu posso estar indicando para vocês. É fazer uma leitura de registros akáshicos, a constelação familiar também vai ajudar. A terapia arcturiana que eu tô fazendo também vai auxiliar nisso, porque a gente faz a leitura de alma. A limpeza energética de ambientes que eu faço também ajuda nisso. Só que assim, ó, a gente tem que entender, eu acho que em todos os caminhos, eu vou trazer o exemplo do registro akáshico, mas toda terapia é mais ou menos isso também. A gente só vai ter acesso de informações espirituais quando for para o nosso bem maior do nosso momento atual. Então, se eu ir lá fazer uma leitura de registro akáshico e o terapeuta dizer, ó, eu não posso te revelar, eu posso te revelar isso. Em determinada situação eu não posso te revelar, porque o teu espírito ainda não está preparado para ouvir isso. E realmente, às vezes, a gente não tá preparado para ouvir isso, olhar para isso, entender, compreender e aceitar isso. A gente precisa passar por fases, por processos para chegar lá em algum momento. Então, isso é saudável, a gente respeitar essa orientação espiritual, que é do nosso divino. Então, eu já soube de pessoas que forçaram, às vezes até o terapeuta, ele não tem muita consciência dessa importância de respeitar o que é necessário, aquilo que a gente pode carregar, aquilo que a gente pode estar olhando,
e revelar coisas que não era o tempo certo para revelar, e aquilo causou ainda mais sofrimento para aquela pessoa. Aquela emoção forte, que já era forte, né, intensificou. Então, às vezes, certas revelações a gente já tá no tempo certo de saber, e às vezes algumas a gente tem que esperar. A gente tem que passar por algumas, dar alguns passos a mais para daí sim ter contato com isso, tá? Gente, aqui o sol ele tá meio tímido pela manhã. Eu moro em Laurentino, Santa Catarina. Sou uma Catarina do Brasil. Eu tenho fé que um dia essas lives vão chegar assim no mundo todo. Não vai existir barreiras, fronteiras do Brasil, sabe? Vai chegar em mais pessoas, brasileiros que estão em outros locais ou até mesmo estrangeiros, porque isso é de todos. Essa sabedoria de Lemúria é de todos, faz parte do nosso ser, a gente carrega no nosso DNA. Então, o grande sol era sagrado para os lemurianos, o sol. Eu amo o sol, vocês não têm noção. Depois eu quero compartilhar com vocês as minhas melhores fotos do nascer do sol, pôr do sol do sol, né? O brilho do sol no mar é o que eu amo de paixão. Eu sinto um poder dentro de mim, eu me sinto pertencente a tudo, assim, quando eu estou com o sol. E eu acho muito legal que nos lemurianos todos acordavam 5 horas da manhã e o primeiro ritual era de todos. Contemplar o nascimento do sol e fazer suas orações e trabalhar a meditação, oração, conexão, tratamento, tudo que vocês imaginar para elevar a frequência, eles usavam desse horário do nascer do sol, 5 horas da manhã, então era sagrado para eles, para ver o sol nascer, receber o sol nascendo. Então, olha que lindo, olha o futuro ele é ancestral. Quantas coisas que a gente deixou se perder com as atualizações, com a modernidade, com a tecnologia que é maravilhosa, mas que a gente se perdeu no uso dessas tecnologias e que a gente acabou, né? Os nossos ancestrais, acho que foram ainda pessoas, né? Meus avós, acredito, tataravós, bisavós, acho que ainda viveram um pouco disso, né? De poder ver o sol nascer todo dia. Às vezes não chegava a fazer aquele momento ritualizado, mas com certeza lá na roça, no rancho, né? Ou na casa fazendo café para os filhos, de alguma forma eles contemplavam esse nascer do sol. Então, quais são as pessoas que fazem ainda isso hoje? Pouquíssimas, né? Pouquíssimas. Então, isso é um poder que a gente pode sim resgatar. É só a gente gerenciar o nosso dia a dia, a nossa noite, as nossas tarefas, que é possível sim. Eu não sou uma pessoa que todo dia consegue fazer isso. Mas durante a semana é mais desafiador. Porque eu tenho que pegar a estrada, é muito tempo de estrada e aquela coisa toda. Mas procure fazer essas atividades no final de semana, nos tempos livres, que você consegue fazer. Se conectar com essa natureza, contemplar o nascer do sol, o pôr do sol, de tomar um banho de mar, de tomar um banho de cachoeira, de sentir o pé na terra, né? Então essa sabedoria do grande sol, de ritualizar e receber o sol de Lemúria, os lemurianos nos traz um aprendizado que a gente pode sim tá vivendo isso no dia a dia. E é isso que é viver na nova terra, que como eu falei para vocês, não é um espaço físico a ser conquistado. Bom dia, Jéssica, seja bem-vinda.
Vou acenar aqui. Achei legal isso. Não vai acontecer o apocalipse, gente, e tipo assim, a Terra vai se transformar num paraíso, sabe? Ela só vai se transformar num paraíso, e isso vai ser mais leve possível, quando a gente entender o que somos e fazer mudanças internas. Viver o autoconhecimento, elevar nossa energia, nossa frequência. Consequência disso, o todo vai se transformar. Porque como eu falei para vocês, nós estamos todos conectados. Então, se eu levar a minha frequência, a minha luz vai chegar para aquele que ainda está aprendendo e ele vai conseguir acender a sua luz, que assim o outro também vai ter oportunidade. Não tem. A pessoa que não conseguir manter esse equilíbrio de frequência, pelo menos ali na gratidão, na resiliência, não, como eu falei, né? Quanto mais alto lá naquela planilha que eu coloquei para vocês, mais luz vamos ser e a gente vai se desmaterializar. Mas pra gente estar aqui na Terra, existe um equilíbrio, a gente não precisa chegar lá no topo. A gente pode chegar assim na medida certa, no meio, né? Então, é uma dica que eu acredito que você pode começar amanhã, né, se for possível, que pode estar elevando a tua frequência. Princípios e valores, desenvolver virtudes. Tudo isso a gente escolhe em nosso plano encarnatório, tá? Quando a gente tá lá no mundo espiritual, sim, a gente faz combinados, a gente faz tipo um documento, existe um plano encarnatório. Como muitas gestantes fazem o plano de parto, existe sim o plano encarnatório. E a gente que escolhe, eu quero desenvolver a paciência, eu quero desenvolver a resiliência, eu quero desenvolver a virtude do amor, do perdão, da alegria, da felicidade. Eu preciso aprender esses pontos, eu quero desenvolver essas virtudes. Então a gente não tá aqui só para fazer, né? Gosto muito de dinheiro, a gente precisa do dinheiro, o dinheiro é nosso amigo, mas a gente não tá aqui só para trabalhar, adquirir bens materiais e pagar conta, ir para casa, dormir, trabalhar, não ter um lazer, não ter uma conexão com a natureza. A gente não tá aqui só para isso. Isso é uma das coisas. Essas são uma das coisas. A gente tá aqui para desenvolver virtudes. Então, assim, no nosso plano encarnatório, por isso que eles falam, não sei se você já ouviu falar sobre isso, os nossos familiares, eles, às vezes, muitas personalidades de vida, muitas vidas, que eles estão com a gente nesse processo de evolução, de aprendizado na Terra. Só muda os papéis. Às vezes, em outro momento, a minha mãe era o meu marido, por exemplo, em outra vida, né? E a gente teve muito desafio de se relacionar. A gente tinha muitas brigas, muitas ofensas, muitas dores. E a gente veio agora como mãe e filha nessa vida, esse espírito, para a gente poder desenvolver a virtude do amor e do perdão. Então, se eu fugir disso, se eu não buscar, claro que a gente não lembra disso, a gente passa pelo véu do esquecimento. Mas nessa nova terra, é para esse véu do esquecimento ele ser removido. É para a gente tomar, sim, consciência. Por isso que as pessoas estão mais sensíveis e as pessoas estão tomando consciência da sua mediunidade, da sua capacidade de sentir, olhar com os olhos espirituais, sabe?
Então, a gente vai perceber que a gente está aqui para desenvolver virtudes, amor, paciência. Então, eu não falei para vocês ainda, mas assim, eu tomei consciência que o meu trabalho na escola com as crianças, uma virtude que eu vim e eu escolhi isso para mim, e a partir do momento que eu tomei consciência disso, tudo ficou mais leve, assim. É como uma aceitação que traz uma sensação de paz. Eu não tenho dúvidas agora que eu vim desenvolver a paciência, o amor, a empatia, sabe? Porque se lá na sala de aula eu não buscar desenvolver isso, eu não vou conseguir nem dar aula, gente. Porque vocês já pararam para pensar, e até isso é uma questão que eu quero trazer para vocês, cada ser é único. Cada ser tem o seu sistema familiar, suas crenças, a sua história. Eles trazem isso para dentro da sala de aula. Assim como eu levo o meu sistema também para a sala de aula, assim como os meus colegas da escola também levam, toda a equipe escolar, eles têm as suas questões pessoais, eles são crianças, eles não têm conhecimento disso, mas como consteladora familiar, eu procuro mudar a minha postura e olhar da forma que eu posso olhar, né, sem influenciar nas crenças dessas crianças, a postura que deles olhar para a história deles, que a história deles são importantes para eles se sentirem incluídos. Então, se eu não gerenciar isso dentro de mim, mudar essa postura que às vezes é só no olhar e no entendimento interno de saber separar uma coisa da outra, porque as dificuldades de aprendizagem estão ligadas nisso também. Por exemplo, eu estava lendo um livro sobre pedagogia sistêmica e lá dizia o aluno que tem dificuldade de matemática, ele deve ter passado, ou algum ancestral dele que ele carrega ali no campo dele, por uma situação de exclusão, aborto espontâneo, ou até mesmo era caso de gêmeos, aí um sobreviveu, que tem um nome para isso, mas eu não lembro mais. Enfim, tem alguém no sistema dele que não está sendo reconhecido, está excluído. Então, uma pesquisa, pessoas que estudam sobre isso, que depois eu posso até deixar o livro aqui para vocês, Pedagogia Sistêmica, mas eu não lembro o nome do autor. Ele diz que com as pesquisas dele, essas crianças que passaram por alguma situação sistêmica, familiar, em relação à exclusão, tem dificuldade na matemática. A criança que tem algum desafio no pertencimento, que está fora do seu lugar no seu sistema, tem dificuldade na biologia de tomar força da vida, de receber o presente da vida. A biologia entre ali ciências, essa parte mais assim, linguagens, também fala sobre identidade, sobre o seu lugar e tudo mais, né? Então, a alfabetização ali que é muito importante, que as crianças têm muita dificuldade. E daí, quando a gente vai conhecer um pouquinho da história, porque o professor às vezes conhece um pouquinho da história, né? As famílias ainda estão distantes, totalmente desintegradas da escola, assim. E a escola também às vezes se afasta da família, a família se afasta, porque cada um sabe do que está acontecendo, né? A mãe e o pai conhecem seus filhos, sabe como que a forma que eles se comportam em casa é o comportamento deles lá na escola. Então, às vezes tem familiares que não querem participar, mas eles acabam fugindo dessa responsabilidade. Não tem suporte, não tem compreensão, às vezes até uma rede de apoio, não tem uma estrutura para estar olhando para aquilo, né? Então, acaba se afastando, e assim a escola também muitas vezes acaba se afastando, porque é sair do lado desconfortante, né?
da zona de conforto. A gente fica totalmente vulnerável, como eu estava falando da vulnerabilidade. E esquece que a vulnerabilidade pode ser uma oportunidade de aprendizado e de transformação para aqueles envolvidos, né? Então, olha como tudo está conectado, né? Tudo faz parte. Então, se eu mudar a minha postura de professor, energeticamente, o meu campo energético vai entrar em ressonância. Eles vão entrar em ressonância com o meu campo energético, dessa minha postura, desse olhar. Eu não conheço a família de todos os meus alunos, assim, todos os pertencentes da família. Às vezes conhece só o pai, a mãe, o irmão, né? Mas os avós, é difícil a gente conhecer todos, né? Mas eu procuro olhar eles como se eu estivesse olhando para todos os sistemas. Todos fazem parte, até aqueles que nem eles não têm ideia de que fazem parte, às vezes os excluídos. Então, essa postura de eu olhar, ela é energética. E com certeza aquela criança, às vezes que ela estava ali de alguma forma bloqueada e reprimida por uma situação que nem ela não sabe o que é, nem os pais não têm consciência, vai sendo dissolvida. E ali a criança começa a aprender, ali a criança consegue interagir, consegue socializar, consegue construir dentro de si o seu papel ali naquele momento, né? Como aluno, como um ser social, participativo e tudo mais. Consegue expressar a sua essência, né? Então, deixa eu ver que horas que eu acho que falta mais um, que eu não quero estender muito. Ok, vamos finalizar então. Então, eu falei dos princípios e dos valores, eu trouxe esse exemplo da escola que eu acho que é o que eu posso estar contribuindo como vivência de vida que eu vivo todos os dias. Eu não digo que isso que eu tomei consciência da postura de olhar a criança de uma forma sistêmica é algo que, gente, eu tô testando e buscando relembrar no meu dia a dia na escola. No início foi muito difícil eu conseguir integrar isso. Eu ainda tô aprendendo sobre isso, sabe? Mas esse é um exemplo que eu acho que você pode usar lá no teu trabalho, na tua realidade, com a tua família, seja qual for a tua profissão, de a gente mudar nossa postura e olhar. Porque a tendência é a gente querer mudar o outro da forma que a gente acredita que o outro tem que ser. Mas isso tá errado. Isso não faz parte da nova Terra. Não faz parte de uma vibração elevada, uma frequência com o todo, com o Criador, com o Divino. Isso não faz. Isso não está alinhado. A gente querer mudar o outro. A única pessoa que a gente pode mudar e transformar para o melhor é nós mesmos. E com a sequência disso, a gente vai poder ajudar o outro a estar tomando essa nova postura e fazendo novas escolhas, tá? A partir do momento que eu tô lá querendo mudar o outro, eu não tô mexendo só com uma pessoa. Eu tô mexendo com uma história e com todo o sistema de crenças que ele carrega. Eu tô mexendo com todo o sistema dele. Olha que delicado que é isso. Olha que complexo ao mesmo tempo. Então, não tem como. Só isso depende de si mesmo. Eu posso estar auxiliando, dando um toque, mas daí vai o meu amadurecimento e o meu bom senso de eu equilibrar isso na minha vida, tá? De eu equilibrar nessa minha vida. Então, assim, vou trazer um exemplo de novo na escola. Tinha muitos alunos que eu queria mudar. Não aprendi a ler, por exemplo. Eu queria, meu Deus, fazer tudo que for aquela criança, ela mudar para uma criança que sabe ler. Mas aí eu fui percebendo que isso era pior. E daí eu fui buscando conhecimento para mim estar olhando de uma outra postura aquilo. Por que ela não está aprendendo a ler?
Daí quando a gente vai ver, não é porque simplesmente ela não tá aprendendo a ler. Existe uma história por trás disso, né? Às vezes ela não tá aprendendo a ler porque ela carrega uma fidelidade sistêmica dos ancestrais que tiveram que vir dos outros países e mudar na marra o seu sistema linguístico, não sei se é assim que se fala. Mudar o seu idioma, sabe? Na marra, porque tiveram que vir fugidos lá da Itália, lá da Alemanha. Vocês entendem que é muito delicado mesmo. Então não tem como a gente não olhar para o nosso lado espiritual. Não tem como a gente não cuidar das nossas vibrações. A gente precisa sim fazer musculação vibracional. A gente precisa buscar meditação, leitura, se conectar, fazer cursos. Então não precisa ser terapeuta de reiki, mas vai lá fazer um curso de reiki, sabe? Usa um óleo essencial para se conectar com a natureza. Às vezes tu mora no seio da cidade de pedra, não tem a natureza, não tem um quintal com ervas, com plantas. Se conecta com os óleos essenciais, sabe? Tem infinitas possibilidades com os cristais, também traz para tua casa, traz para tuas crianças. Então, assim, eu acho isso tão maravilhoso ao mesmo tempo e responsável da nossa parte, sabe? A gente tá olhando para isso. Então eu coloquei aqui, ó, a nova terra é uma postura interna de si mesmo, um compromisso pessoal para o bem de si mesmo e consequência disso vai ser para o todo. Então não é egoísmo a gente olhar para o nosso interior e agora eu vou estar fazendo um movimento interno para mim. Egoísmo é eu não fazer para mim e sair do meu lugar e querer ajudar alguém sem eu ter sustentação para isso, sem eu ter empoderamento disso, ou simplesmente um conhecimento, uma vivência. Se eu não tivesse tomado essa consciência de mudar a minha postura, de olhar para o meu aluno lá em sala de aula, eu não teria sustentação energética para vir aqui na live e trazer esse exemplo. Se eu pegasse de alguém que vive isso. Vocês entendem a diferença? Então, essa nova postura interna, esse diálogo, essa busca, esse autoconhecimento é que vai te fortalecer e, consequência disso, tu vai ajudar as pessoas ao seu redor que você ama. E isso não precisa ser... você não precisa fazer adquirir grandes coisas ou precisar muito do teu tempo, porque assim, se a gente for parar para pensar o tempo, ninguém tem tempo para fazer nada, gente. Sabe? O tempo é algo valioso, escasso. Mas se a gente também olhar de outra lente, assim, por outra lente, a gente vai perceber que muitas coisas, a gente não tá sabendo, na verdade, gerenciar o nosso tempo, as nossas tarefas, sabe? Então, ali que a gente se perde e dizer, eu não tenho tempo pra ver o sol nascer. Ok, mas quando você pode, hoje eu não tenho tempo, mas sábado tem tempo? Tem, então eu vou mexer menos no celular à noite, vou dormir mais cedo para mim conseguir acordar pela manhã no domingo e ver o sol nascer, né? Um exemplo disso, né? Você não precisa usar esse recurso, mas um exemplo que você pode estar gerenciando as suas tarefas e assim tu incluindo essas ações para você elevar a tua frequência e assim você vive na nova terra, tá? Autoestima, o aprendizado acontece, tá? Com autoestima. Autoestima e outra, autoconfiança, tem um outro termo também que eu posso usar, bem-estar, talvez. Pode ser que sim. Vou tirar uma cartinha para ver sobre isso. Deixa eu ver aqui.
paz, um estado de paz, né? Eu vou dar um exemplo na escola também. Eu ouvi, ano passado eu peguei uma vaga na escola que eu acabei assumindo, na verdade, eu acabei assumindo uma vaga onde a pessoa hoje ela está afastada da sala de aula, tá? E ela estava readaptada na biblioteca, ela cuida da biblioteca da escola hoje em dia. E ela tem muito tempo, anos de jornada. E teve uma coisa que eu até me emocionei quando ela falou. A gente foi fazer uma formação e me tocou profundamente, sabe? A forma que ela trouxe, com os anos de experiência em sala de aula, fez ela perceber a criança ela não aprende com baixa autoestima, tá? Ela não aprende. Tu pode ensinar, usar todas as metodologias, tu pode ter recurso, material, a melhor escola. Se ela tem baixa autoestima, ela não aprende nada, gente. Ela não se desenvolve. Então, acho que a gente pode pegar esse exemplo para nossa vida, sabe? Isso que me tocou tão profundamente e é verdade, porque como eu vou ver que aquele conhecimento pode ser bom para mim, importante, né? Aprender a ler, escrever. Se eu olho no espelho e não me sinto bem com a minha imagem, com a minha autoimagem, né? E é uma das manifestações da autoestima, né? Às vezes a gente faz às vezes a gente faz algumas atividades de que a gente faz foto. Eu vou fazer uma agora do Dia da Família na escola, onde eu vou fazer o sorriso oculto. Eu fotografei cada criança e o pai vai ter e a mãe vai ter que descobrir qual é o seu filho através do sorriso, né? E teve um menino que me chamou a atenção e disse, eu não gosto de foto, porque eu não gosto de me ver nas fotos. Então, a gente ali já tem um sinal que aquela criança ela tem alguma baixa autoestima, né? Se ela não consegue ver algo especial nela, nem que for físico ou interno, isso é desmotivante. Não vai existir algo que vai motivá-la a estar mudando essa percepção, porque a percepção de si mesmo é a forma que você olha o todo, o mundo. Então, como que ela vai aprender, por exemplo, ali na questão da escola? Então, essa mensagem talvez pode estar te ajudando, estar te auxiliando na tua própria jornada. Como que você está se olhando? Como que você se vê? Né? Você se agrada com o que vê? Né? Qual é a sensação que te traz? É boa, positiva, negativa? Te causa quais emoções? Então, esse olhar vai também te dar um termômetro para ver como que você tá e qual a frequência que você tá vibrando. Então, se tu tá vibrando na baixa autoestima, você está vibrando na frequência baixa, então automaticamente isso vai te afastar da nova terra, que a nova terra não existe distinção, não existe diferença. Todos são importantes e perfeitos por serem imperfeitos. Então, olhe para sua autoestima, né? Eu tô conseguindo me olhar no espelho, agora é mais fácil, mais tranquilo. Tô buscando movimentos, tô trabalhando isso dentro de mim, tô fazendo reformas íntimas, terapia, pra me olhar dessa forma. Então, assim você vai conseguir também se alinhar com os outros recursos. Como uma criança daí consegue se alinhar com o aprendizado da leitura e da escrita, né? Porque ela aprende primeiro a ler e daí a consequência disso, ela começa a escrever. A gente acha que é o contrário, a gente acha que a criança tem que aprender a escrever primeiro, para daí aprender a ler, né? Talvez o método antigo era assim, sabe? Talvez as nossas mães, avós foram alfabetizadas assim, mas a gente percebe que não. Primeiro ela se apropria da linguagem propriamente dita, da expressão da leitura, né? E depois ela vai
Quando vê, a criança já está escrevendo. Então, como a gente pode trazer fazer uma conexão, um link com isso na nossa vida em outras áreas, assim, em outros temas da nossa vida? Então, como eu falei para vocês, é mais ou menos isso que eu queria de trazer de informação, de conhecimento, que a gente já é 9 horas, né? Senão a live fica muito longa. Eu queria falar sobre paralelas dimensionais, mas eu prometo, né? Me veio até como mensagem espiritual de estar fazendo uma live específica para isso, porque não vai dar tempo para eu trazer tanta informação sobre, eu quero trazer bastante informação para você compreender. É uma palavra que eu acessei faz pouco tempo, assim, que eu tomei conhecimento dela, as paralelas dimensionais. E quando eu comecei a ouvir sobre isso e a ler sobre isso, eu pensei, nossa, isso aí já aconteceu comigo. Eu já vivi isso, vou deixar vocês curiosos. Então, vocês vão também, com esse conhecimento, com essa aula que eu vou estar, essa nova live que eu vou estar fazendo, vocês vão conseguir também, de alguma forma, tomar poder das paralelas dimensionais na vida de vocês atual, tá? E isso vai ajudar vocês também a fazer essa transição, né, planetária, através do autoconhecimento, do autoamor e tudo mais. Então, gente, fica aí as dicas, se protejam energeticamente, tomem consciência que vocês são um corpo energético e espiritual, que a gente pode descomplicar todo esse universo que foi construído sobre a espiritualidade, a gente pode tomar isso para nosso dia a dia, seja lá fazendo uma comida, seja lá dando banho no seu filho, imaginar que aquela água tá purificando, né? Então, seja eu lá na sala de aula olhando para aquelas crianças, olhando para o sistema daquelas crianças, então vocês percebem que é hoje, é agora, exatamente agora, o próximo passo que eu posso dar é com esse novo olhar, é com essa nova postura, tá? Gerenciar as emoções, né? Se não tá conseguindo sozinho, procure um profissional que consiga estar fazendo isso, um terapeuta, um psicólogo, um médico, né? Busquem alternativas, né? Não fiquem só quando o caos está instalado, daí buscar ajuda. A nova terra também é muito da gente se prevenir, não é só da gente buscar ajuda quando o negócio tá feio, né? Tá complicado. É a gente se prevenir. Eu acho que os médicos, os profissionais, os terapeutas, eles são necessários. Eles são necessários para a prevenção. Mas ainda nós, como sociedade, como humanidade, a gente se perde nisso. A gente vai buscar, e eu falo isso com total propriedade, a gente vai buscar um médico quando o negócio está crítico. A gente tem que buscar os médicos para nos prevenir de que o pior pode acontecer, né? Fazer um exame de rotina, né? Cuidar de uma alimentação, fazer exercício físico, ter essa integração, né? Esses complementos. Mas por hoje, essas mensagens, eu vou tirar mais uma cartinha. Aqueles que chegaram antes estão acima daqueles que vieram depois. Se não respeitar a ordem, não há o amor. Como eu falei para vocês naquele meu exemplo da sala de aula, né? Se eu olhar o meu aluno só como aluno, eu vou estar tendo bastante desafio em sala. Mas se eu olhar o meu aluno que ele carrega um sistema dentro dele, eu vou perceber e sentir que ele é muito mais do que aquilo, né? Então eu vou ter mais empatia, eu vou ter mais paciência. E essas virtudes que eu vou desenvolver, mais amor, vão conseguir me construir uma aprendizagem com aquele aluno satisfatória, com leveza, com amor para ele e assim para todos os envolvidos.
Então, esse dia uma aluna tava chorando na sala e chorava, assim, muito apaixonada, assim, sabe? Aí eu vi que não era algo que tivesse acontecido naquele momento. Ela já trouxe isso da sua casa. Então, eu convidei ela para ir um pouco mais afastada dos alunos, assim, fora da sala. E daí eu perguntei o que tinha acontecido, aquilo que ela poderia me revelar. E ela falou, né, de uma situação. Não vou expor, não vou entrar na história, assim. Ela falou de uma situação. E eu abracei ela bem forte e disse para ela chorar, que não era vergonhoso. Eu acolhi aquela emoção forte que estava acontecendo com ela. Chora, você precisa chorar, nada de errado, a professora não vai brigar com você, tá tudo bem, depois a gente faz a atividade, a gente volta lá para os estudos. Agora você se permite chorar. Às vezes é isso que a gente precisa. E é essa postura, sabe? O que a gente puder fazer é aquilo que eu tinha naquele momento para oferecer para ela, né? Eu não tinha como tirar aquela dor dela e dizer que tava tudo bem, que era para ela parar de chorar, que dizer outra coisa para ela. O que ela precisava era chorar. Então, eu dei esse espaço, né, de vulnerabilidade para ela. E ela se encorajou daquilo de uma forma e ela viu, daí ela foi se tranquilizando, né? Porque assim, meu, essa pessoa tá dizendo que é pra me chorar e eu tô chorando e isso tá me aliviando. E eu até escrevi um bilhetinho pra mãe, disse que tinha acontecido tal coisa, que ela tava chorando por causa de tal situação. Aí a mãe agradeceu e, e ela conseguiu voltar daí depois pras aulas, sabe? Então, se eu tivesse talvez não tomado essa postura ou qualquer outra, né, que pode acontecer, que a gente tá tudo aprendendo, que eu também não, eu fiz, né, foi como um instinto, assim, eu não pensei muito, sabe? Talvez ela não ia conseguir nem se acalmar ou voltar para os estudos, falar sobre aquilo, ela ia para casa com aquele negócio ainda meio mal digerido, né? Então, olha que forte isso, né? Então, a gente tem que sim tomar consciência do nosso todo, daquilo que somos, como seres espirituais. E eu agradeço todas as participações de hoje e as futuras. Vou estar salvando a live, tá? Compartilhe com os seus amigos e familiares, as pessoas que você ama, esse conhecimento. Quanto mais pessoas chegarem essa mensagem, mais feliz eu vou ficar. E com certeza os meus guias, os meus mentores espirituais também, né? Eu acredito que é muito de plantar as sementes e é assim a forma que eu me vejo trazendo essas informações, essas leituras. Então vamos finalizar com uma prece de encerramento. Vamos agradecer a todo esse conhecimento, vamos agradecer a nossa espiritualidade, Deus Pai, Mãe Maria, em especial Maria de Nazaré e Maria Madalena, os anjos e arcanjos. Vamos agradecer os nossos amigos, irmãos, arcturianos e pleiadianos, agradecendo a tua espiritualidade, aquilo que você acredita. Vamos agradecer também ao nosso sistema familiar, né? A gente falou bastante sobre a família, os nossos ancestrais. Vamos agradecer pelo dia de hoje, pelo sol. Saudações ao sol, ao mar, aos animais marinhos, aos seres vivos da florestas, às medicinas da floresta. Vamos agradecer também o fogo sagrado, a energia universal, a todos que contribuíram, a todos os seres que estiveram presentes aqui,
me auxiliando como canal da mensagem divina e para você, para aqueles que fazem parte dos seus sistemas, que nos liga, que nos conectam. Então, tudo que é seu fica com você, aquilo que é meu fica comigo. E a gente finaliza, então, essa live. Um abraço, um beijo grande. Eu vejo vocês na próxima live. A minha voz tá mudando a voz. Minha voz tá mudando a voz, essa é boa, né? Na próxima live, então, a gente vai falar, assim, sobre paralelas dimensionais, tá bom? Vou preparar uns conteúdos bem legais para trazer esse conhecimento para vocês. Um beijo e até!